Substantivos e adjetivos, funções intercambiáveis, né? Ou seja, como é que eles se relacionam dentro da frase. Aqui a gente tem uma introdução, né? Essa daqui é a apostila, e eu apresento ela no meu curso, né? E aí vocês podem encontrar esse curso na Hotmart e também tem algumas aulas completas no YouTube. Neste módulo, nós vamos explorar, né, como os substantivos e adjetivos podem transcender as suas funções tradicionais, assumindo papéis diferentes dependendo do contexto. Essa flexibilidade linguística, ela não apenas enriquece, né, as nossas expressões, mas também demonstra a natureza dinâmica e adaptável da língua portuguesa. Então, agora a gente vai descobrir, né, como acontece essa transformação para a gente poder compreender o uso das palavras na língua portuguesa, na norma culta, né, da língua portuguesa. Então, vamos lá. Qual é o objetivo, né, dessa aprendizagem de hoje? É o reconhecimento de funções, né, desenvolver a capacidade de identificar quando o substantivo e adjetivo assume função diferente da usual, né, no contexto específico. Então, a gente vai ver como é que eles agem e como eles podem mudar, por exemplo, de classe gramatical, dependendo da posição e do relacionamento dele com os outros termos, né, dentro de uma frase, e dentro de um contexto. A gente vai fazer uma análise contextual, né, que vai aprimorar a nossa habilidade de analisar o contexto para determinar a função gramatical das palavras em uso. Então, essa observância do texto e saber como as palavras estão se relacionando, né, e como a gente vai fazer o melhor uso dessas palavras, né, quando formos construir um texto, né, fazer uma redação, elaborar enunciados, a gente vai saber utilizar essas palavras de uma mais livre, né, com mais liberdade de criação, né, e com uma criatividade melhor para utilizar essas palavras dentro do contexto. Aplicação prática: capacitar os alunos a utilizar substantivos e adjetivos de forma flexível em sua própria escrita e fala. Então, isso aí fala da flexibilidade das palavras, como eu posso utilizá-las de maneira enriquecedora, né? Um substantivo com uma função adjetiva, por exemplo, ou um adjetivo com uma função substantiva. Então, essa flexibilidade das palavras é o que eu vou aprender a reconhecer e a aplicar no meu texto, tá? Compreensão da flexibilidade linguística, ou seja, entender a constância da variação da classe gramatical como um aspecto enriquecedor da língua portuguesa. A gente, quando vai fazer uma análise do texto, uma análise morfológica, no caso, a gente observa como as palavras se relacionam no texto. A gente dificilmente vai cravar qual é a função daquela palavra antes de observar o relacionamento dela com as outras palavras dentro do texto, no seu contexto, né? Para a gente poder fazer uma análise de fato correta. E sabendo analisar corretamente essas relações, a gente também começa a desenvolver a habilidade da escrita, né? E de uma fala mais criativa, né? A gente tem mais liberdade na criação de textos, de enunciados e tudo mais. Introdução ao módulo 1. Conceitos básicos. Revisão que é o que a gente vai estudar hoje, né? Revisão das definições tradicionais de substantivo e adjetivo, estabelecendo uma base sólida para o estudo. Funções substantivas e adjetivas, que é uma introdução aos conceitos de funções substantivas e adjetivas. Vou explicar, né, como uma palavra pode assumir diferentes papéis gramaticais. Análise contextual, né, exploração de como o contexto influencia a função gramatical das palavras. E aí a gente vai ter exemplos práticos disso. Aplicação prática, né, exercícios e atividades para consolidar a compreensão e aplicação dos conceitos aprendidos. Funções substantivas do adjetivo, que é a matéria que a gente vai ver hoje, né, que é uma parte da matéria. Funções substantivas do adjetivo. Os adjetivos de função substantiva, quando se refere a uma classe ou grupo, sem um substantivo explícito. Por exemplo, os ricos devem ajudar os pobres. Então, quando uma palavra que normalmente, usualmente, ela exerce função de adjetivo, ela ocupa o lugar de um substantivo, nós dizemos que ela está exercendo uma função substantiva, ou seja, ela é uma palavra que reside no grupo, né, no universo dos adjetivos, mas que, devido ao seu uso no contexto, na relação que ela tem com as outras palavras dentro do contexto, ela acaba exercendo uma função de substantivo. E qual é a função do adjetivo? É caracterizar, né, os substantivos.
Quando ela deixa de caracterizar o substantivo e passa a exercer função de nome, eu digo que esse adjetivo está com função substantiva. Então, quais são as características? Geralmente são precedidos por artigos, podem atuar, isso aqui eu vou falar, mas vocês ainda não viram, né? Vai ser mais para frente, elas podem atuar como sujeito ou objeto na frase, mantém a flexão de gênero e número típica dos adjetivos. Isso quer dizer que, como eu falei na semana passada, né, no grau dos adjetivos, o adjetivo, por exemplo, ele não tem essa atividade que é como a dos substantivos, de ter um grau que flexione ele para o aumentativo ou o diminutivo, né? Como é que ele vai ser flexionado? Em comparação de igualdade, de superioridade, né, de inferioridade, mas jamais de aumentativo e diminutivo. Então, como é que eu vou reconhecer que esse substantivo, na verdade, é um adjetivo com função substantiva? Quando eu observo, por exemplo, que nas suas flexões ele atua como um adjetivo e não como um substantivo. Porque, por exemplo, aumentativo e diminutivo é uma característica, na verdade, do substantivo e não do adjetivo, tá? O adjetivo só grau comparativo, inferioridade, igualdade, né? E tudo mais. Então, por exemplo, o impossível acontece. Prefiro o útil ao agradável. Nessas frases, os adjetivos impossível, útil e agradável estão funcionando como substantivo. Tá? O impossível acontece. Prefiro o útil ao agradável. Útil, impossível e agradável, a função deles, normal, né? A atuação deles, o universo dessas palavras, reside no campo dos adjetivos. Aqui eles estão atuando como substantivo, ou seja, está dando nome, tá? Não está atuando como caracterizador do substantivo, mas está dando nome a uma ação, um sentimento, né? Uma atividade e tudo mais. Funções adjetivas dos substantivos, também que a gente vai ver. Conceito: substantivos podem exercer função adjetiva quando qualificam ou especificam outro substantivo. Esta função é comum em expressões idiomáticas e construções específicas, ou seja, substantivos podem exercer a função adjetiva, como eu falei, né, quando ela vai caracterizar um outro substantivo, tá? Então, é um substantivo. Como é que eu sei que ele está exercendo uma função adjetiva? Quando, ao invés de atuar como nome, está atuando como caracterizador do substantivo, perdão. E a identificação? Geralmente, substantivo, em função adjetiva, segue imediatamente o substantivo que qualifica, sem preposição entre eles. Então, a gente vai encontrar o quê? Quando o substantivo está com função adjetiva. O substantivo em função adjetiva, ele vai vir após um outro substantivo, dando característica a esse substantivo, tá? Então, é assim que eu identifico. Isso aqui é nome de alguma coisa, mas não está atuando dando nome para alguma coisa, está atuando dando característica a um outro nome. Então, eu vou chamar isso de quê? Substantivo atuando como adjetivo. Então, exemplo: reunião e relâmpago, efeito dominó, palavra-chave. Nessas expressões, substantivos relâmpago, dominó e chave funcionam como adjetivo. Relâmpago é o nome de um fenômeno da natureza, não é caracterizador de alguma coisa, né, de um substantivo. Ele é o nome de um fenômeno da natureza. Nesse caso aqui, esse nome está atuando como caracterizador da reunião. Tá? Então, reunião, relâmpago. A característica dessa reunião é que ela foi relâmpago, ou seja, ela foi rápida. E aí, nesse caso, relâmpago é um substantivo que está atuando como adjetivo. Tá? Efeito dominó. Dominó é um jogo, né? É aquelas pedrinhas que a gente fala de efeito dominó, porque uma bate na outra e acaba caindo todas elas no chão. Então, dominó é o nome de um jogo, não é a característica de um nome, mas é o nome de um jogo. Nesse caso aqui, efeito está sendo caracterizado, o efeito, né? Está sendo caracterizado pelo nome, pelo substantivo dominó. Então, eu não posso dizer que dominó é substantivo, só porque ele é nome de jogo, né? Mas eu vou ter que dizer que ele é um adjetivo, porque neste caso ele está atuando como um caracterizador do nome efeito, tá? Palavra-chave é a mesma coisa. Palavra é substantivo, chave também é substantivo, porque é nome de um objeto.
Só que eu estou usando um nome de um objeto para caracterizar um outro nome, tá? Então, nesse caso aqui, chave está atuando como adjetivo, porque chave está caracterizando palavra. Então, não posso chamar chave só porque é nome de um objeto, não posso chamar chave de substantivo, mas eu vou chamá-lo de adjetivo, classificá-lo como adjetivo. E a importância estilística, né, que o uso dos substantivos como adjetivos podem conferir maior expressividade e concisão ao texto, sendo um recurso valioso na escrita criativa e jornalística, né? Então, ele vai enriquecer, né? Ele vai dar mais expressividade ao meu texto. Reconhecimento e identificação. Como é que a gente reconhece isso no texto, né? Fazendo, por exemplo, uma análise do contexto, observando cuidadosamente a função da palavra na frase. Sua posição e relação com as outras palavras são pistas importantes. Eu sempre falei isso, né, desde o início, que eu não classifico as palavras sem observar o contexto e como ela está se relacionando com as outras palavras. Por exemplo, reunião relâmpago. Com quem reunião está se relacionando? Ou seja, com quem relâmpago, na verdade, está se relacionando? Relâmpago está se relacionando com reunião. Reunião é substantivo. Relâmpago, se está ligado diretamente à reunião e está dando uma característica para essa reunião, que é de rapidez, né, no caso, então, relâmpago, eu vou classificá-lo como adjetivo. Então, eu preciso observar cuidadosamente a relação entre as palavras e como ela está se organizando ali, se relacionando dentro do contexto, tá? Também por meio de substituição, né? Tentando substituir a palavra por um substantivo ou adjetivo típico. Se a substituição mantiver o sentido, você identificou a função corretamente, né? Então, por exemplo, uma reunião relâmpago. Eu posso substituir, por exemplo, relâmpago por rápida, que no caso seria o adjetivo, né? Reunião rápida. Quando eu transformo esse relâmpago no adjetivo rápida, então eu sei que, na verdade, relâmpago está atuando como adjetivo, porque se eu colocasse um adjetivo no lugar de relâmpago, funcionaria muito bem, tá? Daria tudo certo. Então, se eu posso trocar essa palavra por um adjetivo, por exemplo, então já posso classificá-la, né? Já consigo reconhecer que, nesse caso, seria, então, um substantivo atuando como adjetivo, porque está exercendo exatamente a função que um adjetivo, originalmente adjetivo, estaria funcionando, tá? Estaria atuando. E flexão. Verificando se a palavra está flexionada de maneira típica para sua classe gramatical original, ou se adota a flexão de outra classe. Por exemplo, aquilo que eu falei antes, né? Se ela pode sofrer essa flexão de grau aumentativo e diminutivo, eu vou dizer que ela é substantivo. Agora, se ela não consegue receber essa flexão, se ela não pode ser flexionada desta forma, se ela só pode ser flexionada com relação a um grau de superioridade, de inferioridade, né, de igualdade e tudo mais, então eu não vou classificá-la como substantivo, porque essa também não é uma função substantiva. Eu vou classificar como adjetivo, porque na flexão o substantivo tem as suas particularidades. Se eu reconheço essas particularidades do substantivo, eu consigo flexionar. Eu consigo flexionar esse substantivo e consigo reconhecer que aquela palavra ali realmente é um substantivo. Se eu não consigo flexionar para aumentativo e diminutivo, então eu vou entender que, na verdade, aquilo ali é um adjetivo. Então, mesmo que seja um substantivo atuando como adjetivo, no momento que eu flexiono ela para o aumentativo ou diminutivo e ela aceita essa flexão, eu vou dizer o quê? Que aquilo ali é um substantivo que está atuando como adjetivo, porque ela tem na sua flexão, né, a sua mobilidade, atuando como realmente um substantivo atua. Então, ela só pode ser um substantivo com função adjetiva, tá? Acompanhamento. Observando se a palavra é acompanhada por artigos, isso aqui é super importante. Não que ela vá sempre ser acompanhada por artigos. Pode ser que ela esteja ali tomando uma função substantiva, mas o artigo não apareça, tá? Isso é bom a gente observar.
E pode ser que o artigo apareça em alguma posição na frase que possa trazer alguma dúvida, né? Se aquele artigo está realmente relacionado com aquela palavra. Então, eu vou ter que fazer uma análise, observar se o artigo está ligado àquela palavra, é substantivo. Se aquele artigo ele não está ligado diretamente àquela palavra, então só pode ser adjetivo, tá? Então, observar se a palavra está acompanhada de artigo é um meio de fazer esse reconhecimento e identificação. Então, tem artigo na frente dela? Pronto, já sei que é substantivo. Mas ela é um adjetivo, só que como eu encontrei esse artigo antecedendo essa palavra, eu só posso classificá-la como substantivo. Então, eu vou perceber o quê? Que ela, no universo das palavras, ela sempre atua como adjetivo. Mas, a partir do momento que ela foi antecedida por um artigo, ela tem, então, que ser classificada, né, como um adjetivo com função substantiva, tá? Então, ele vai dar exemplos, né, tanto dos artigos como da preposição e outros elementos que indicam, né, a função dessa palavra na frase, desse termo na frase. Importância e aplicações. Então, o que acontece? Com a importância, né, e como a gente aplica isso? A flexibilidade de funções entre substantivos e adjetivos amplia as possibilidades expressivas da língua, permitindo construções mais criativas e eficazes. Eu aumento o meu leque, né, de utilização das palavras de maneira mais criativa. Desenvolvimento cognitivo, compreender e utilizar essa flexibilidade gramatical estimula o pensamento crítico e a capacidade de análise linguística. Então, para você que está estudando língua portuguesa hoje e quer realmente se aprofundar na língua portuguesa e dominar essa língua, uma análise mais profunda, né, da utilização das classes gramaticais, isso aqui é só o começo para você realmente se preparar para uma análise bem feita, bem estruturada das classes gramaticais. Quando você está falando a respeito de concurso público, você acaba percebendo que classes gramaticais não pode ser visto como matéria de sexto ano. Precisa ser visto como uma matéria que cai com essa abordagem mais profunda. Ela é abordada de uma maneira mais estruturada. Então, a gente precisa olhar para classes gramaticais como a base, né, uma das bases, no caso, né, para a gente começar a estudar a língua portuguesa. Porque se você não tem uma boa análise morfológica, automaticamente a sua análise sintática, né, ela vai ser capenga. Ela não vai ter um efeito realmente positivo. Por quê? Porque se você não sabe fazer uma análise morfológica, automaticamente a sua análise sintática ela vai sofrer muitas lacunas, muitas sequelas, porque ela não vai encontrar ali as bases para conseguir fazer isso de uma maneira correta, objetiva, né? Como no caso de, se você, por exemplo, confunde um adjetivo com um artigo, isso vai implicar na sua análise sintática para, por exemplo, verificar um sujeito, né? Para compreender quem é o sujeito na frase. Então, isso tudo facilita quando você consegue fazer essa análise mais profunda do texto, né? E fora que você vai construir redações, textos, né, muito mais criativos, muito mais bem elaborados, sabendo utilizar essas palavras com outras funções, né, esses termos, né, essas classes gramaticais, quando elas exercem outras funções, isso vai enriquecer também o seu texto, a elaboração do seu texto. Então, o desenvolvimento cognitivo, né, que eu falei, você vai também conseguir pensar melhor a língua, você vai conseguir fazer uma análise mais profunda e disso que a gente fala de dominar a língua portuguesa. Ah, você quer dominar a língua portuguesa? Quero. Você sabe fazer uma análise morfológica? Sei. Aí você vai fazer análise morfológica, você confunde um artigo com um adjetivo, porque mudou de função ou mudou de relação com outras palavras dentro do texto, então você não dominou ainda. Para dominar, você realmente precisa observar isso, analisar, reconhecer as relações entre as palavras e, então, fazer uma análise realmente segura e objetiva. Aprimoramento da escrita, né? O domínio dessas funções variáveis permitem uma escrita mais sofisticada e precisa, como eu já falei, né? Especialmente em contextos literários e acadêmicos.
Então, você vai ter um texto muito mais sofisticado para poder fazer uma redação, né? Ou apresentar um trabalho acadêmico e tudo mais. Comunicação eficaz. A habilidade de manipular funções gramaticais. Manipular por quê? Porque eu sei, por exemplo, usar o mesmo termo como substantivo e como adjetivo. Eu sei manipular quando isso aqui vai ser adjetivo e quando isso vai atuar como substantivo. Então, eu sei fazer essas trocas, eu sei utilizar as palavras para fazer, né, essa manipulação das classes gramaticais e utilizá-la da melhor forma possível para o meu texto, né, para enriquecer o meu texto. Então, ele vai contribuir para uma comunicação mais clara e impactante em diversos contextos sociais e profissionais. Vamos lá. Resumos e considerações finais da apresentação da aula de hoje. A gente está só na apresentação porque é uma matéria muito, muito rica, muito válida de se aprender, né? Então, a gente tem que fazer essa introdução, porque aí depois a gente entra na matéria, e como vocês já viram a introdução, vai ficar, acho que, mais tranquilo de entender o desenvolvimento da matéria. Então, vamos lá. O aspecto. Na função primária, o substantivo nomeia seres, objetos e conceitos, né? E os adjetivos? Ele qualifica ou caracteriza o substantivo. Na função secundária, o substantivo pode qualificar outros substantivos. Na função secundária, o adjetivo pode funcionar como um substantivo. Como é que eu faço essa identificação? Numa análise contextual da posição, e ali não está escrito, mas da posição e da relação dessas palavras, desses termos, com outras palavras dentro do contexto. Precedidos por artigos, no caso dos adjetivos, né? Quando eles são. Como é que eu sei que ele mudou de função? Quando ele é precedido por um artigo e a sua função na oração. Tá? É a função que ele está exercendo dentro da oração. Ali é que eu vou ver se ele está atuando como adjetivo ou como substantivo. E a importância, no caso dos substantivos, flexibilidade expressiva e concisão. E no caso dos adjetivos, versatilidade linguística e expressividade. Eu gosto sempre de pontuar que, assim, nas escolas públicas, ou escolas com baixa qualidade, normalmente não se faz, não se aprofunda nesse tipo de matéria, né? Então, é sempre muito raso. E aí o que acontece? Quando você chega numa. Já tem a dificuldade de ser um ensino público, né? E aí, quando você chega numa prova, num concurso público, numa prova de vestibular, ou qualquer outra coisa, que você não tem essas matérias, né, que se aprofundam mais nas questões de análise, você acaba sentindo muita dificuldade. E, por experiência, eu sei que, normalmente, muitos alunos que, por exemplo, como eu falei anteriormente, né? Isso é matéria dada em sexto ano, é matéria de sexto ano nas escolas das classes A e B. Quando você vai perguntar para um aluno já até formado, tá? Não vou falar só alunos que terminaram o ensino médio ou ensino fundamental, não, mas alunos até mesmo formados. Quando você vai perguntar essas questões básicas da língua portuguesa, a maioria não sabe, né? Não sabe por quê? Porque não foi apresentado, porque a escola pública não apresenta, e algumas escolas também que têm um ensino um pouco mais fraco também não apresentam, não aprofundam. Então, essa lacuna no ensino, ela vai aparecer no momento que você precisar realmente fazer uma análise. E aí é que você vai se dar conta de que você realmente não aprendeu tudo que deveria ter aprendido. Então, assim, estudar a língua portuguesa, eu me lembro que quando eu comecei a faculdade de letras, tinha gente que falava assim, vai estudar o quê? Letras. E tinha gente que não sabia nem o que significava isso, né? Vai estudar o quê? Vou estudar letras. Nossa, português é muito fácil. E aí eu dava um texto para a pessoa ler e ela não conseguia discernir o que estava escrito ali. Não conseguia fazer a decodificação. Por quê? Porque terminou o ensino médio, às vezes até está na universidade, mas na hora de ler, sente dificuldade de compreensão, né? De compreender aquilo ali. E se você perguntar à maioria dos brasileiros o que é um substantivo, a maioria não sabe, né? Então, estudar a língua portuguesa é muito rico, é muito valioso.
E eu vou fazer outra crítica. No sistema de cota das universidades públicas, federais, né, o que acontece? Estaduais também. Por causa do sistema de cota, muitas pessoas que eram no ensino público, eles chegam na faculdade, eles chegam na universidade sem saber essas matérias básicas, né? E aí eles sofrem muito, porque na hora que, tipo, para entrar é fácil, né? Por causa da cota que auxilia a pessoa a entrar. Mas depois que ela chega lá, os textos apresentados são textos acadêmicos e a pessoa às vezes se vê impossibilitada de compreender aquilo que está escrito ali. Então elas acabam sofrendo porque vamos dizer assim, os governos eles se interessam muito em dar um ensino superior, né? Em abrir as portas das universidades federais para que as pessoas possam entrar no ensino superior. Mas eles se esquecem da educação de base, né? Que no caso os municípios, os estados precisam investir. E aí, como as pessoas não têm um ensino de base que realmente dê estrutura para que eles cheguem à universidade, compreendam aquilo que está sendo dito, escrito, falado, né, os textos e tudo mais, as pessoas sentem muita dificuldade em progredir, né? Muitos abandonam, outros vão até o fim, mas se arrastando e só chegam ao fim por causa da cota. E, na hora de conseguir um emprego, passar num concurso público, eles sentem muita dificuldade, porque eles não compreendem, né? Os textos, não escrevem bem, não leem bem, mas terminaram a faculdade por causa da cota. Então, isso, ao invés de ajudar os alunos, acaba prejudicando, né? Dá um diploma na mão de pessoas que não foram realmente bem capacitadas para exercer a profissão, né? E isso é ruim para eles, né? Isso é penoso para as pessoas que realmente têm essa oportunidade de entrar por cota. Então, quem entrou por cota precisa fazer um curso básico, no mínimo, né? Para poder se atualizar e conseguir alcançar a compreensão desses textos acadêmicos, né? Então, precisa fazer um curso de língua portuguesa, precisa começar do zero, porque se começar do meio para frente, não vai entender nada, porque a língua portuguesa ela é uma escadinha, né, que você vai subindo, você vai construindo conhecimento. Então, tem que começar de baixo, tem que começar do ensino básico, tem que começar do chão, para poder ir construindo essa compreensão da língua portuguesa. E o que a gente está fazendo aqui hoje é isso, fazendo bases sólidas, realmente aprofundadas, para quando chegar lá na frente, quando chegar na sintaxe, chegar bem estruturado, saber fazer realmente uma análise sintática com bastante segurança, tá? E, consequentemente, vai ler melhor, vai escrever melhor e tudo isso vai ser refletido nas provas que fizer, nos concursos que tentar passar e tudo mais. Vamos lá. Substantivo ou adjetivo, uma mesma palavra, funções diferentes. Então, substantivo ou adjetivo, tá? O que ele está dizendo aqui? Uma mesma palavra com funções diferentes. Então, eu posso ter uma única palavra exercendo funções diferentes, né? Funções atuando gramaticalmente de forma diferente. Então, na gramática normativa, é fundamental compreender como uma mesma palavra pode desempenhar diferentes funções gramaticais, dependendo do contexto. Esse fenômeno, conhecido como variação de classe gramatical, é essencial para identificar situações em que palavras normalmente pertencentes a uma determinada classe exercem uma função diferente da usual. Então, hoje nós vamos explorar como substantivos e adjetivos e artigos podem mudar suas funções em diferentes contextos linguísticos. Vamos lá. Então, só para a gente rever, né? O conceito de substantivo, artigo e adjetivo. Substantivo, a gente já falou. Palavra que nomeia seres em geral. É variável, flexionando-se em gênero, número e grau. Então, em gênero, masculino e feminino. Em número, singular, plural. E grau, aumentativo e diminutivo. Esse no caso do substantivo. Adjetivo, palavra que caracteriza o substantivo, indicando qualidade, defeito, estado, cor, forma, etc. É variável, tá? E concorda com o substantivo a que se refere.
ela sofre variação, né? Ela sofre essa flexão singular plural, né? Gênero masculino e feminino, e no grau ela vai ser o quê? Aumentativo, diminutivo, né? Superlativo, e tudo mais. E ela concorda, o adjetivo, ele vai concordar com o seu substantivo. Então, se o substantivo está no feminino, o adjetivo também deve ficar no feminino. Então, menina bonita. Então, menina é o substantivo, feminino singular, bonita é o adjetivo, é a característica dessa menina que tem que ficar no feminino singular, porque está concordando com o substantivo menina, feminino singular, tá? Então, isso que é a concordância. A concordância é que, se o substantivo está no feminino singular, o adjetivo também tem que estar no feminino singular. O substantivo agora está no masculino plural. Então, o seu adjetivo tem que ser flexionado masculino plural. Eles vão sempre andar juntos, vão sempre concordar, tá? Então, artigo. Palavra que determina ou indetermina o substantivo, né? Lembra? Determinado é certo, eu sei o que é. Indeterminado é incerto, não sei exatamente o que é. Pode substantivar qualquer palavra que a preceda. Isso a gente já viu também. Então, se tem um artigo na frente, automaticamente o que vem depois é substantivo. Mas é de outra classe gramatical. Tem um artigo na frente, vai ser transformado em um substantivo, tá? São as palavras substantivadas pelo artigo. É variável em gênero e número, né? Também concordando ali com o substantivo. Então, se o substantivo é masculino plural, o artigo também tem que ser masculino plural. Se o substantivo foi flexionado no feminino singular, o artigo também vai ser flexionado no feminino singular. Então, a menina bonita, a é artigo, menina substantivo e bonita o adjetivo. Olha, a feminino, menina feminino, bonita feminino. Está todo mundo no singular, tá? Então, o artigo concorda com o seu substantivo, o adjetivo também concorda com o seu substantivo. Quem é que vai modular isso? Quem é que vai dar o caminho para você entender essa concordância? É o substantivo. Observa o substantivo. Ele é masculino plural, então artigo e adjetivo também precisam seguir esse mesmo caminho, ou seja, precisa concordar com o adjetivo, tá? Precisa ser flexionado da mesma forma. Adjetivos com função substantiva. Adjetivo com função substantiva, né? A função adjetiva, por exemplo, os jovens amadores participam do coral. Amadores acompanha e caracteriza o substantivo jovens. Olha, os jovens amadores participam do coral. Então, jovem é o substantivo. Amador está caracterizando o jovem, tá? Os jovens amadores participam do coral. Amadores acompanha e caracteriza o substantivo jovens, né? Então, amadores aí, os amadores, tá? No caso, amadores, caracterizando esses jovens, né? E a função substantiva? Os amadores, olha só, amadores aqui estava atuando como adjetivo. Quando eu transformo essa oração, né, para um outro sentido que eu queira dar, amadores vira substantivo. Ele aqui é adjetivo, aqui embaixo ele vai virar substantivo. Ou seja, é o adjetivo funcionando como substantivo. Os amadores participam do coral. O que eu tenho ali na frente que está me dizendo que esse adjetivo foi transformado num substantivo? Esse artigo aqui na frente. Isso aí, Silvio. Exatamente. Então, amadores antecedido por artigo não acompanha outro substantivo. Olha aqui, nesse primeiro caso, os jovens amadores está acompanhando o artigo jovens, acompanhando o substantivo jovens. Então, eu tenho um substantivo ali que está acompanhando essa palavra amadores, né? Esse termo amadores. No caso da função substantiva, amadores está sozinho, não tem nenhuma outra palavra, né, substantiva que ele esteja acompanhando, antecedendo ou acompanhando, né, vindo após ela. Então, os amadores participam do coral significa o quê?
que amadores são essas pessoas que eu estou dando o nome de amadores. Então, é substantivo, tá? Então, amadores antecedido pelo artigo e não tem ali a companhia de um outro substantivo que ele possa estar caracterizando. Então, vou entender que a função é substantiva. E o substantivo com função adjetiva? Olha, os chocolates amargos são melhores. Ó, são os melhores, né? Os chocolates amargos são os melhores. Chocolate antecedido pelo artigo o, né? Hoje, no caso, que está no plural, e não está acompanhando nenhum substantivo. Então, os chocolates amargos. Chocolate aqui é substantivo, tá? É o nome de um alimento. E a função adjetiva, quando esse substantivo vai exercer uma função adjetiva? Por exemplo, aqui está errado esse exemplo, tá? Eu vou colocar o exemplo certo aqui. Eu vou falar o exemplo certo, aqui está errado. Os ovos de chocolate são maravilhosos, está errado. São os ovos achocolatados são os melhores, tá? Os ovos achocolatados são os melhores. Então, no caso, os artigos, ovos é o substantivo, é o nome do alimento. E são o quê? Os ovos achocolatados. Qual é a característica deles? Que eles não são ovos comuns, eles são ovos de chocolate. Então, essa é a característica desses ovos. Então, se chocolates ali, né, está dando a característica de ovos, então ele não está funcionando como um substantivo, mas como um adjetivo. Vamos lá. O papel do artigo na substantivação. Que a gente também, como eu já tenho falado várias vezes a respeito disso, eu acho que agora vai ficar ainda mais fácil de verificar isso dentro da própria matéria, né? O papel do artigo na substantivação. Substantivação de verbos. O amar não é para todos. Amar é um verbo no infinitivo. Quando eu coloco esse artigo o aqui na frente de amar, ele deixa de ser verbo e passa a ser substantivo, tá? Verbo amar antecedido pelo artigo definido ou exercendo função substantiva. Então, eu já sei que é um verbo. Não, não é verbo. Por quê? Porque ele está antecedido pelo artigo. Tá bom? Então, se ele está sendo antecedido pelo artigo, ele tem função substantiva. Substantivação de adjetivos. Os grandes certamente se destacam. Adjetivo grande, substantivado pelo artigo os, né? Então, grande é uma característica de qualquer coisa, né? Grande e pequeno são características. Sendo que, neste caso, ele está sendo antecedido pelo artigo os, né? O artigo o definido no plural, masculino plural. Então, porque ele está sendo antecedido pelo artigo, ele deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo, por causa da presença desse artigo ali antecedendo. Só por causa disso, também pela falta de um substantivo que o acompanhe, tá? Por exemplo, os homens grandes ou os grandes homens, você teria ali a presença de substantivo. Nesse caso, os grandes certamente se destacam, não há a presença de substantivo, tá? Que acompanha essa palavra grande. Então, grande ali, por estar sendo antecedido por um artigo, por faltar ali um substantivo que o acompanhe, eu vou classificá-lo como função adjetiva, substantiva, perdão. Ou seja, é um adjetivo sendo substantivado e vai ter uma função substantiva. E isso eu chamo de quê? Substantivação de adjetivos. E substantivação de outras classes gramaticais. Qualquer classe gramatical pode ter função de substantivo ao ser antecedido por um artigo. Isso aí, acho que vocês têm ouvido isso quase todas as aulas. Variação da palavra grande, né? Como eu falei, grande é adjetivo. Grande está sempre dando característica de alguma coisa. E aí a gente vai ver como é que essa palavra, essa única palavra que reside no universo dos adjetivos, ela pode exercer outras classes gramaticais, função de outras classes gramaticais, né? Então, adjetivo de dois gêneros. Uma casa grande significa o quê? Uma casa extensa. Um cabelo grande significa o quê? Um cabelo comprido. Uma família grande é uma família numerosa. Nesse caso, grande está atuando como adjetivo, tá? Porque uma casa grande, a característica da casa é que ela é extensa. Então, grande, nesse caso, está atuando como adjetivo, né? Porque uma casa grande é uma casa extensa. A característica da casa é que ela é extensa.
Um cabelo grande é um cabelo comprido, a característica desse cabelo é que ele é comprido. Uma família grande é uma família numerosa, então a característica dela é ser numerosa. Então, se está dando característica, olha, eu tenho aqui uma que é o artigo indefinido, eu tenho casa, que é o substantivo, e tenho grande, caracterizando casa. Então, grande está acompanhando um substantivo. Tá? Tem a presença de um substantivo aqui, ao qual ele acompanha. Então, eu sei que a função dele é adjetiva, de fato. Né? Ele está atuando dentro do universo dele, que é o universo dos adjetivos. Agora, grande atuando como substantivo, nesse caso masculino. Os grandes certamente se destacam. Os grandes, grande não tem nenhum substantivo acompanhando e ainda por cima está sendo antecedido pelo artigo hoje. Então, se ele está ali sozinho, dando nome, né, a um grupo de pessoas, né, que são os grandes, então ele, mesmo residindo no universo dos adjetivos, nesse caso, ele está tendo uma função substantiva, porque ele está sendo antecedido pelo artigo, que a gente já sabe que o artigo substantiva qualquer classe gramatical, e porque ele não está acompanhado de um outro substantivo, caracterizando esse outro substantivo. Então, a função dessa palavra grande, que é um adjetivo, nesse caso, é uma função substantiva. Tá? Substantivo, nesse caso agora de dois gêneros, as malas pequenas são sempre melhores que as grandes. Os apartamentos pequenos são sempre mais confortáveis que os grandes. Olha, pequena, né, que é a característica da mala. Agora, são sempre melhores que as grandes. Essa grande aí está funcionando como substantivo, porque olha aqui, ó, antecedido pelo artigo as, né, e não tem nenhum substantivo ao qual ele se ligue e dê características. Então, nesse caso aqui, está atuando como um substantivo. Então, palavra grande, adjetivo, com função substantiva. Os apartamentos pequenos são sempre mais confortáveis que os grandes. Característica do apartamento, pequeno. São sempre mais confortáveis que os grandes. Então, grande aqui é um adjetivo com função substantiva, porque está sendo antecedido pelo artigo os. Uso do substantivo amigo, também para a gente perceber como essas palavras, elas podem, não só essas, tá? Várias outras palavras, podem exercer função adjetiva e substantiva. E aí, como é que eu faço para reconhecer isso? Daquela maneira que, né, já falei desde o início da aula, e que estou repetindo agora, que é observando. Está sendo antecedido por um artigo? Está sendo antecedido por um artigo? Está acompanhando o substantivo? Está sendo flexionado como um substantivo ou como um adjetivo? Então, são essas observações que eu tenho que fazer na minha análise. E aí, se não tem um artigo acompanhando, se não tem um outro substantivo acompanhando, se não flexiona como os substantivos são flexionados, então eu vou dizer que é um adjetivo, tá? Com função adjetiva. Agora, se tem um artigo na frente, está acompanhando o substantivo e é flexionado como os substantivos, né? Aumentativo e diminutivo, então eu só vou dizer que aquela palavra ali é um substantivo, tá? Atuando como substantivo, função substantiva. Então, uso do substantivo amigo, como que eu vou perceber isso? A função substantiva dessa palavra. Eu estou usando essas palavras como exemplo, mas tem várias outras que aí no exercício a gente vai ver. Função substantiva, exemplo. Maria saiu com uma amiga de infância. Amiga nomeia uma pessoa e é antecedido pelo artigo indefinido uma. Ó, Maria saiu com uma, artigo indefinido, amiga de infância. Amiga, eu já estou vendo aqui esse artigo indefinido, então já sei que é substantivo. Tá? Agora, seu abraço amigo trouxe paz. Amigo está acompanhando o substantivo abraço, tá? Então, está dando características desse abraço. É um abraço amigo, não é um abraço inimigo. Então, é a característica que esse adjetivo está dando a esse substantivo. Mas amigo não é do universo dos substantivos? Sim, porque é nome de um grupo de pessoas, né? Os amigos. Então, seu abraço amigo, amigo é um substantivo, dando característica a outro substantivo. Então, vou dizer o quê? Que é um substantivo com função adjetiva, tá?
amigo caracteriza braço, então ele tem função, apesar de ser um substantivo, na verdade ele tem uma função adjetiva. E, em regra geral, ao ser precedido por um artigo, o termo amigo exerce função substantiva. Ao acompanhar e caracterizar um substantivo, exerce função adjetiva. Estamos quase acabando. E substantivação de outras classes gramaticais, como a gente já viu, né? Verbos. O viajar é prazeroso demais. Verbo viajar com função substantiva. Por quê? Viajar é o verbo no infinitivo, antecedido pelo artigo o. Então, se ele está antecedido pelo artigo, ele foi substantivado. Então, deixou de ser verbo e começou a atuar como substantivo. Tá? Então, a função desse verbo é uma função substantiva. Advérbios. O sim é sempre mais fácil que o não. O sim, sim é um advérbio, tá? E não também é advérbio. Quando eu digo o sim é sempre mais fácil que o não, eu coloquei aqui um artigo na frente do sim, transformei ele num substantivo. Eu coloquei o o na frente do não, transformei esse advérbio também em um substantivo. Então, advérbios sim e não, substantivados pelo artigo o. Faltou essa informação aqui, só coloquei advérbio sim e não substantivados. Tudo bem, tá ótimo. Pelo artigo o, tá? Então, tem o na frente, pode ser advérbio, pode ser o que for. Tem um artigo na frente, ele vai ser substantivado, ele vai exercer função substantiva. E os adjetivos? O belo nem sempre é útil. O belo. Belo é a característica, né, de alguém, de alguma coisa. Mas, nesse caso, porque ele foi antecedido pelo artigo, ele deixou de ser adjetivo e passou a ter função substantiva. Foi, gente. É muita informação, mas é uma informação também que eu estou conseguindo dar ela de maneira voltando, né? As informações, porque aí vai fixando na mente de vocês, até porque eu tenho falado sobre isso desde o início das nossas aulas. E agora, quando chega nessa fase que é um pouco mais complicada, né? Vocês já estão com isso bastante, eu vou falar igual a Ivete, bastante macetado na mente de vocês, né? Bastante lançado isso na mente de vocês. E aí eu acho que ajuda mais a compreender. Semana que vem a gente faz os exercícios dessa matéria, tá bom? Tá bom. Então tá bom, gente. Até segunda que vem, tá?